Estamos iniciando mais um programa de língua portuguesa aqui no NEC TV e nesse primeiro bloco nós sempre trazemos aqui alguns conhecimentos de língua portuguesa que às vezes são sugeridos pelos nossos telespectadores. E é realmente uma oportunidade que você tem para aprender um pouco mais a língua portuguesa e tirar as suas dúvidas. E sempre recebendo aqui a jornalista, né, Marlise, que traz essas dúvidas. Hoje o que nós temos, Marlise? Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Professor, a dúvida de hoje, ela surgiu durante uma conversa. Uma conhecida disse a frase: comprei um celular nos Estados Unidos, mas não consigo desbloqueá-lo no Brasil. A gente sabe que existe uma diferença entre o mais e o mas. O senhor pode explicar melhor para a gente? De verdade, essas duas palavras, elas são traiçoeiras na hora de se falar. Né? As pessoas normalmente têm uma tendência para colocar o mais, com i, no lugar de mas. Isso é normal. Você pode perceber que nós consideramos assim, um erro bem normal. A explicação que nós podemos dar na língua portuguesa é que você vai sempre utilizar o mas quando você precisa explicar um fato ocorrido numa primeira oração, quer dizer, numa oração inicial, e que ela tem um fato contrário àquela ideia. Então, quando você fala assim, o aluno fala assim, olha, eu estudei, mas não aprendi. Então, você veja, se ele estudou, o que era de se esperar? Que aprendesse. Portanto, aconteceu o fato contrário. Eu estudei, mas não aprendi. Mas a gente escuta assim, nossa, mas eu estudei muito, mas não aprendi. Portanto, toda vez que você enuncia uma ideia e vem uma ideia contrária àquela ideia, que não é uma ideia sequencial, mas uma ideia contrária, a gente utiliza o mas. É por isso que ele tem o nome, né, na gramática de conjunção adversativa, coordenativa adversativa, ou seja, que dá uma ideia contrária. E o mais, ele é sempre acompanhado de alguma coisa, né? Ele comprou mais bananas do que abacaxi. Mais, quer dizer, quantidade. Fazendo a ideia de quantidade. Você está vendo essa ideia de quantidade? Ele gosta muito mais de abacaxi. Gosta muito mais de abacaxi do que de banana. Muito mais, né? Ou seja, você está expressando uma ideia de quantidade. Né? Portanto, esse mais que constantemente é empregado no lugar de mas, erradamente, né, na gramática, ele tem que ter esse cuidado. Você, olha, ele está mais choroso hoje. Né? Mais choroso. Sempre presente a ideia da quantidade. Está sempre essa ideia de quantidade, né? Uma ideia de intensidade, de quantidade, né? Coisa assim. Portanto, é fácil de distinguir isso. O mais difícil é tirar o hábito, porque fica parecendo que o mais é mais gostoso de falar, não é? É mais demorado. Olha, mais... Agora, mas... Né? Então, de verdade, assim, esse hábito, né, na demora é que faz, às vezes, a gente errar. E comumente erra-se, né, quando troca isso aí. Nessa frase, então, comprei o celular nos Estados Unidos, mas de modo algum consigo desbloquear no Brasil. Porque está acontecendo um fato contrário. Né? Da mesma forma que eu falei, aí ele estudou, mas não aprendeu. Então, ele comprou
Quer dizer, fez uma ação, achou que usaria, esperava, está implícito a ideia aí de uso do celular, só que não conseguiu usar, portanto, mas não desbloqueou. Tá certo, então. Okay? Muito obrigada, professor, por essa explicação. E agora nós temos a nossa placa, que ela está bastante autoritária hoje. Ah, é? É. Então vamos ver. Lá? De verdade, essa placa ela é interessante, né? Uma placa está enxuta, com 4 palavras apenas, mas veja só, você falou, não entre sem permissão. Primeiro vamos corrigir gramaticalmente. Você escreveu a palavra permissão com C cedilha, e aí, nesse caso, é permissão com 2 S's, né? Porque está entre as vogais. Então, você troca a palavra permissão por 2 S's. Isso para continuar a frase do mesmo jeito que está. Né? Do mesmo jeito, mas correta em português. Agora, vamos fazer uma análise aqui na sua placa. Né? Por que a gente sempre, quando vai falar alguma coisa, colocar uma placa, precisa de colocar negativa? Não, né? Então, você já tem a negativa não, e tem aí o sem, né? Sem permissão. Ou seja, a sua frase possui 4 palavras e, de verdade, se você for pensar bem, 3 são negativas. Porque você tem o sem e tem a permissão também, que não foi dada a permissão. Então, seria melhor você colocar a frase assim no positivo, né? na ordem que seria interessante, entre. Entre, mas com autorização. Você pode, em vez de você falar assim, não entre, por que já não fala de uma vez? Olha, entre com autorização. Ou seja, você diminui uma palavra, não ficou nenhuma negativa, a negativa está implícita, né? Que seria com a autorização, e ficaria uma frase mais leve, mais gostosa. Ou falando, olha, entre com autorização. Né? Você não está proibindo a pessoa de entrar. Né? Tá proibindo sutilmente. Ficaria mais interessante se eu tivesse que colocar isso em algum lugar, eu colocaria assim, substituiria a sua frase dessa forma. Né? Entre com autorização. Muito obrigada, professor, por essa sugestão e as explicações, né? E eu vou fazer um convite para você que está nos assistindo. Envie a sua dúvida ou uma placa que você está achando diferente, assim, que tem algum desvio linguístico. Envie para o nosso programa, pode enviar pelo WhatsApp para esse número que está aparecendo aqui e vai ser um prazer poder comentar aqui no nosso programa. Isso aí, Marisa. Nós te agradecemos aí, estamos encerrando esse primeiro bloco. Muito obrigado aí pela participação e também muito obrigado sempre a essas pessoas que estão sugerindo, né? Eu que agradeço. E eu aguardo vocês. Daqui a pouquinho nós estaremos recebendo aqui, né, uma convidada especial para o segundo bloco. Estamos iniciando aqui o nosso segundo bloco e aqui com muita alegria recebendo a professora Gabriela, que é a professora de Libra aí do Centro Universitário de Caratinga, né, que é uma língua já considerada como a segunda língua oficial, né, do Brasil desde 2002 e que a gente às vezes vê, né, em alguns eventos, aquelas pessoas lá, hoje mesmo tive a oportunidade de ver aí, e 2, né, estavam um ajudando o outro, e tão interessante. E também, olha, veja que, né, na prova do Enem desse ano, já foi, a redação já foi o desafio dessa educação de surdos no Brasil. Então, professora, como você vê isso, né, você vê essa preocupação com surdos e fazendo a ligação aí da disciplina com a qual você trabalha, como que é isso, como você vê isso no nosso Brasil?
Na verdade, a prova do Enem deste ano foi um marco na educação de surdos, porque há muitos anos os surdos têm lutado por uma educação diferenciada. A comunidade surda, por incrível que pareça, é politicamente muito organizada, né? As pessoas às vezes pensam que a pessoa surda é uma pessoa incapaz, é uma pessoa que impensante, mas na verdade é um indivíduo com bastante potencialidades, é um indivíduo capaz de se organizar politicamente e lutar por seus direitos. E eles têm ao longo dos anos lutado por isso. Essa prova, ela marca um pouquinho disso, né? Essa proposta de redação, ela reflete um pouquinho dessa luta política, né, dos surdos pela melhoria da qualidade da educação deles. Na verdade, quando uma criança surda ingressa dentro de uma escola regular, não se pensa nas condições com que ela chega ali nessa escola. E muitas das vezes a criança surda é filha de pais ouvintes. Portanto, ela chega às vezes sem uma língua natural, sem dominar a língua de sinais, a Libras, e muito menos a língua portuguesa, que é uma língua oral, uma língua que ela não tem as condições físicas para adquirir naturalmente, né? E ali é colocado para ela um intérprete de Libras, que é uma mera figura que balança as mãos, mas que ela não tem condição de acompanhar o ensino por meio daquele profissional, daquele instrumento, né? Então não são pensados, né, todos os instrumentos ali necessários para que ele acompanhe aquela graduação. Então, vários desafios, né? São vários desafios para a educação de surdos numa escola regular. Os surdos lutam hoje por uma educação bilíngue, que seria uma educação que pense nessa língua natural dele, né? Que pelo menos seja contemplado nas séries iniciais essas peculiaridades, né? Que ele aprenda essa língua natural, essa Libras nas séries iniciais, que a língua de instrução nas séries iniciais seja a língua natural dele, a Libras, que é uma língua oficial no nosso país, como o senhor falou, né? Nas séries iniciais ele tem como língua de instrução a Libras, e a partir dela ele tem acesso às demais línguas, né? No caso do Brasil, a língua portuguesa, que também é necessária para ele, é a língua majoritária do nosso país. Ele não é dispensável para o surdo aprender o português, principalmente na modalidade escrita. Onde quer que ele for, ele vai precisar da língua portuguesa. Então, que a partir da Libras ele adquira a língua portuguesa e os demais conteúdos, que isso seja respeitado, né, em salas especiais para surdos ou escolas especiais para surdos. Não que os surdos sejam contra uma inclusão em escola regular, mas que pelo menos nas séries iniciais ele tenha esse acesso a uma educação especializada, para depois ele sim ser incluído numa educação regular com o auxílio do profissional intérprete de Libras. Agora, você como professora de Libras já há muito tempo, né? Às vezes, quanto tempo que gastaria para uma pessoa, né, aprender o necessário, assim, com 3 aulas por semana, por exemplo, aprender a Libra? Como é que funciona isso, hein? A Libras é uma língua como outra qualquer, apesar de ter uma modalidade diferente, né? Uma modalidade que a gente chama de espaço visual, né? Vai demandar o uso das mãos, das expressões. É uma língua como outra qualquer. Então o aprendizado vai ser muito relativo, vai depender da dedicação de cada pessoa, né? Do convívio com a língua, do uso. Como aprender o inglês, o francês, o espanhol, né? Eu posso me submeter a 3 encontros semanais para aprender Libras, mas, por exemplo, apenas conviver com aquela língua ali naqueles 3 encontros, não colocar em prática. Não conviver com a comunidade surda. Mas eu também posso... Vai demorar mais. Mas eu também posso me dedicar convivendo na associação de surdos, convivendo na escola, ou com a própria comunidade surda, né? Aí eu vou diminuir esse espaço aí de aprendizado, né? Eu vou me dedicar mais. Então vai ser muito relativo, vai depender aí do interesse, da dedicação, do convívio com a própria língua, com a comunidade surda. Esse convívio é muito importante aí nesse processo de aprendizagem. De verdade, a gente percebe que há uma política, né, de inclusão dessas pessoas, que vai ser muito importante, né, para eles, porque já pensou, quer dizer, a pessoa é um problema que se tem, nós estamos falando aqui, conversando, mas se houvesse aqui um surdo agora, ele estaria completamente fora de contexto, não é verdade? Sim. Quer dizer, não estaria entendendo exatamente nada, né? Sim. Então isso é muito necessário mesmo, essa inclusão, não é?
Eu costumo dizer que o surdo é como se fosse um estrangeiro dentro do próprio país, né? Ele anda pelas ruas e é como se todos utilizassem uma língua diferente da dele, né? E a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar desse indivíduo realmente, né? E como ele não tem fisicamente as condições de usar a nossa língua, por que não nós, né, que temos as condições de usar a língua deles, não nos propormos a aprendê-la, né? Então é muito interessante, sim, que a gente atente, né? As legislações estão aí, todas já estão impostas, né? Tanto não só nos contextos educacionais, mas para o contexto jurídico, para as empresas concessionárias de serviço público. Já existem legislações que preveem o aprendizado da Libras, a capacitação de pessoas para o uso da Libras, haja vista que é uma língua oficial no país, né? Agora é colocar em prática mesmo, né? Colocar as pessoas para realmente aprender e usar essa língua. Você, pelo tempo de professor, você já deve ter muito exemplo assim, de alunos, né, que hoje estão aí fazendo bem assim, a pessoas, quer seja individualmente ou em grupo, né? Às vezes numa igreja, né, está ali traduzindo o que o pastor ou o padre está falando, né? Já deve ter muito exemplo assim, de aluno seu que está já atuando e ajudando muita gente, né? Sim, é um prazer enorme. Hoje mesmo no evento que o senhor participou da inauguração do batalhão, era uma aluna nossa aqui da UNEC, do curso intermediário, né? Uma intérprete nossa, estava lá e é um orgulho, né, para nós vê-la ali atuando já como profissional, né? Também nós temos ali na catedral uma aluna também do nosso curso aqui de extensão, nosso curso básico intermediário de Libras, que a gente oferece já desde 2006, né? A UNEC promove, é a única instituição na cidade que oferece curso de Libras, né? Nós oferecemos o curso, inclusive, antes mesmo, né, que a legislação obriga, né, esse oferecimento. Então, assim, é um orgulho muito grande mesmo. Que bom, professor. A gente fica muito feliz assim, desse entusiasmo seu, né? E hoje, inclusive, assisti lá, ela fazendo lá a tradução, e vejo também sempre lá na catedral, né, a nossa aluna lá ajudando alguém. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa, quero te agradecer pelas explicações muito claras. Eu acredito que é necessário mesmo essa inclusão, né? Nós temos que trabalhar nesse sentido. E é através da Libra que nós vamos ter isso, né? Então, muito obrigada aí pela sua participação. E a você, nosso telespectador, muito obrigado por estar nos assistindo. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.